E aí, pessoal, mais um dia e mais uma luta, mais uma batalha. Pessoal, hoje eu queria tratar de um assunto um pouco meio delicado, mas não sei como é que tá aí nas redes sociais, mas eu dei uma olhada esses dias para trás, mas não fiquei muito vasculhando não. Eu tava dando uma olhada ali e achei uns registros de um pessoal falando sobre um cara. E eu vi falar sobre ele lá, que era mastigador de veste humana, sabe? Diz que ele fez tudo que você imaginar que os milionários vão lá quis e não sei o que tal. Hoje nós vamos dar uma, como se diz, um canibal. Ele era, né? Ou é ainda, porque não tem não tem registro sobre ele, mas porque lá aconteceu algumas coisas lá que é meio assim sinistro. Eu vou contar ainda no vídeo. Só pra você ver que pra gente começar, né, logo esse debatezinho. Debate não, porque se for debater vai ser só eu. Vamos lá para esse novo enredo aí que o pessoal tá fazendo aí de novo, porque eu não gosto nem muito de ficar falando sobre esse assunto, mas hoje nas redes sociais que tá falando é isso, então a gente tem que seguir o drama da coisa, né? E como que é esse drama da coisa? Eu tava dando uma olhada em alguns arquivos, né, que o pessoal estava disponibilizando aí pela internet. Você pode dar um Google aí que vai achar. Tem um pessoal lá que abriu uma conta de e-mail que tem acesso ou tinha ou duplicou a conta a conta de e-mail do cara que tava mandando esse e-mail lá pros pessoal ricaço, né, os milionários não, os bilionários da vida, né? Tipo Bill Gates, que já falaram o nome deles, né? Bill Gates, que participou dessas festas também, igual o do P. Diddy, que não pode falar do P. Diddy, né? Do tal do Didi. Se falar dele, aí, nossa senhora, aí o mundo acaba dentro da rede social. A rede social fica bravinha, mas não tem nada não. Mas aí, esses caras tá desmoronando. E esse ano, igual estava sendo falado por a maioria dos médicos que sabem o que está acontecendo nesse planeta hoje eles já tá começando a abrir a caixinha de Pandora. Mas engraçado que ninguém tá sendo preso. E quando é preso, acontece um fato misterioso, tipo esse caso agora que nós tá falando do vou misturar aqui, do senhor Allen Epstein, para não falar o nome do camarada que é nossa senhora, eu vou falar é um ser desprezível, é um ser desprezível. Mas só que, como se diz, olhando para esse lado e olhando para o outro, a gente ainda acaba meio que compactuando com tudo que esse cara faz. E ainda tá fazendo, porque esse cara não bateu as botas, igual diz na rede social, não. Ah, e fica aquela especulação, cara. Esse cara não tá vivo. Ah, esse cara não. Ele com certeza ele já tá lá debaixo de sete palmos, mas, cara, esses DGs, cara, esses DG é muito esperto. Eles não é igual, inocente igual nós. Que depende de ver pra crer. Eles não estão nem aí, cara, se você vai crer ou não. O enredo deles, a narrativa deles é aquilo. Eles limpam cenário, tira cenário e refaz de novo. Mas voltando ao assunto, né? Que quando esses caras começou a falar desse pessoal aí na internet, falando que vai limpar e tal, e muitas disclosures, que muita gente vai ficar de cabeça baixa,
ao ver que seus artistas preferidos não são aquilo que mostram, ou podem ser aquilo que talvez você nunca imaginou que eles poderiam ser. E isso é um fato. Hoje, se você pesquisar na internet sobre o que está acontecendo sobre o caso, né, da descobertamento aí do tal do caso do cara aí, do senhor Elinho Franstein, vou mudar de novo o nome, para não falar o nome do cara, mas procura aí sobre a nova investigação, ou se não a nova abertura dos documentos sobre o caso Epstein, o Epstein, né? Falei o nome, não pode falar esse nome aqui não. Mas é assim, vamos deixar de falar o nome dessa pessoa. Essa pessoa, no caso, pelo que estão constando aí, falando que ele no caso, ele foi o cara mais assim, envolvido com as pessoas que, tipo, bilionários, Bill Gates, Bill Clinton, Hillary Clinton. Eu não sei de Barack Obama, mas vamos dizer que talvez não, talvez sim, quem sabe. Mas muitas pessoas falam sobre esses outros presidentes, o Walter Bush, né, que foi o pai do Bush safado, e é outro das famílias Bush vagabundo que dá vontade de levar meter a mão no pau da orelha, arrancar a cabeça fora do lugar. Mas a gente não pode ser ruim, né, com as pessoas, porque senão você acaba descendo para um lugar muito feio, né? Mas o que acontece? Essa narrativa que esse pessoal agora está colocando na televisão está ficando agora até meio que grotesca, porque eles já sabem o que aconteceu com esse cara e fica lá batendo na pauta a mesma coisa. Só que as redes sociais estão falando, mas aí vem a mídia que não conta nem um pontinho disso. Por quê? Tem uma família aí também que estava envolvida nesse caso também, com a família chamada não sei o que lá, Globo, né, Marino. Os marinos, os senhores marinos, estavam envolvidos também nessa negocinho, nomes como deles, do senhor Silvio, né? Do finado Silvio, do Ike e um monte de gente aí que está envolvida no meio dessa história. Bom, por fim, o que está acontecendo nesse contexto e por que eles estão batendo nessa tecla ainda? Porque esses novos casos tá vindo com abertura de pessoas que agora estão denunciando o senhor Elinho Epstein, né? E ele diz que já morreu ali em 2019. E esse caso já é velho, ó. Agora que veio soltar os documentos, porque pegaram um senhor tampinha aí, presidente dos Estados Unidos, pegou o senhor tampinha e simplesmente pegaram ele e falaram assim, velho, você vai ter que abrir isso aqui, cara. Ah, mas isso aqui vai afetar nós. Não, mas não tem esse negócio não. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Não sei, você vai ter que fazer. E simplesmente sancionou o rabisco com um papelzinho lá e aí teve que liberar 2.500 páginas mais ou menos. Ou foi 3.000, eu posso estar enganado. Mas desde o caso desse cara. E, gente, esse cara, eu achava que já existia o cara mais satanista do mundo, mas eu não duvido que ele fez isso também, não. O senhor Aleister Crowley, né? Esse maior satanista do planeta. Não duvido que ele fez essas coisas, não. Mas esse camarada está sendo acusado de, primeiramente, de tudo, assim, é a questão do... Como é que eu vou dizer agora? Para não falar palavras pesadas aqui, né? Ele namorava pessoas que não
era para namorar porque não tinha idade, tá bom? E aí ele arrumava essas pessoas para outros bilionários, né? Os outros bilionários ficavam felizes mais da conta, porque não sabia onde ou como alguém poderia arrumar um namorico para eles, tal, não sei o quê. E nisso eles achou o nosso amiguinho aí, senhor Elinho Amstein, arrumou esse cara, e esse cara promovia festinhas, uma balada numa ilha. Não pode nem falar o nome da ilha também, senão dá P.O. E essa ilha, rapaz, lá acontecia de tudo. Vocês podem o que vocês imaginar de atrocidades lá acontecia. Só que a gente aqui fica pensando que não tá acontecendo nada, porque na rede social tá falando coisa demais e tal. Gente, isso aí é muito sério. Tudo que vocês imaginar, desde orgias com animais, orgias com mulheres, orgias homem com homem, mulher com mulher, 3, 2, 1, vocês imaginavam, vocês imaginar aí, acontecia. E nisso tudo, o que aconteceria? Eles tinham também o banquete. E às vezes esses banquetes não era tipo nosso feijão com arroz, né? O que eles faziam? Eles eram como é que eu vou dizer? Eles eram, gente, eu vou dizer canibais, tá? Vamos dizer canibais. Mas nós também, depois eu vou falar, depois eu arrumo esse contexto aí. É porque é o seguinte, e meio termo diz que o canibal é aquele que come carne, né? Ou seja, aquele que come seres da sua própria espécie. Então, quer dizer então que nós somos animais. Que também nós comemos a nossa própria espécie. Porque esses caras fazem isso. Esses caras fazem isso. Eu acho que não tá bom ter todo o dinheiro do planeta, saber fazer sofrer um monte, bilhões e bilhões de pessoas, ou um monte de seres ainda ausentes aqui. Para eles não é o suficiente. Já tem de tudo. Eles vão querer a maior atrocidade do planeta. Ou seja, eu não sei nem se esses caras é ser humano mesmo. Talvez só tá vestido isso aqui. Isso aqui tá controlando isso não é um ser humano. Mas deixa essa conversa para lá, porque teoria da conspiração já tem muitas aí. E muitas teorias que dizem que eram teorias da conspiração, hoje está se tornando uma realidade. Então, que engraçado. Se é teoria, então tem uns 70% de verdade nisso. Por quê? Se comentou, se falou, achou uma ou duas provas, então verdade nisso tem. Então nisso, essas 2.500 páginas, 3.000, sei lá o que for, rapaz, esse cara tá enrascado até o pé de porco que ele tem. Porque a forma que esse cara conduzia essas festas, vou falar uma coisa pra vocês, é muito macabra, cara. É macabra pra caramba, velho. Porque isso também vinha com pessoas de menor, mas outras bebês ainda, né? E esse cara promovia essas festinhas para esses bilionários, ó, encher a pançona deles. Mas que engraçado, por que não faz com uma saladinha, né? Podia fazer uma saladinha de tomate com alface, né? Um pepininho ali, daqueles da hora, mas não. Tem que ser a veste humana, que senão, se não for aquilo. E o cara tem até, ó, se vocês observar alguns vídeos que ele tem, se vocês olham na internet, tem uns vídeos dele que ele tem uma demência que é a mesma, que mostra a mesma demência que aqueles povo canibal lá da África, aquela tribo canibal que tem lá na África ainda existe ainda. Eles, não sei se eles ainda invadem outras tribos para acontecer isso, mas eles comiam aqueles caras que eles conseguiam abater nas guerrinhas que eles faziam lá, né?
por ocupação, sociedade, esse tipo de coisa. Eles comiam. Eles comem ainda, sei lá, não sei. Mas existe sim esses seres. E esses seres, todo mundo acha que esses seres aí é seres comuns, cara, não é seres comuns nada. Isso é uma linhagem de seres que vem de outros negócios, tal dos famosos deuses, né? Astronauta lá do senhor Van Däniken. E falando sobre a Suméria do senhor Zacarias Sitchin, né? E o engraçado, mais engraçado ainda, é que eles jogam na nossa cara, velho. Um monte de filme falando sobre isso. Um monte mesmo. Se não me engano, um diretor aí de uns filmes aí que fizeram aí também tava no meio desse trem também. Aquele pessoal que fez o joguinho lá do San Andreas, lá os detentores, né? Ou donos lá da Rockstar. Nossa, eu joguei esse jogo pra caramba, velho. Já zerei ele umas quantas vezes. Cheguei, detonei todas as fases já. Mas isso não vem ao caso. Mas o que vem aqui ao caso é a gente saber que esses tipos de seres existem aqui. E tá fazendo isso com nós, tá fazendo isso com todo mundo que eles querem fazer. Pega as meninas, pega os meninos novinhos, né? Pega essas bebezinhos, né? E, gente, você vê. E ainda tem videoclipes ainda desse pessoal, né? Esses magnatas aí, esses pessoal que faz filmes, esse pessoal que são cantores. Cara, é um trem muito interessante quando você vê eles eles interagindo entre si, como se nada acontecesse, como se tudo tava ok. Mas por baixo dos panos, cara, o trem tá sério, muito sério. Se não me engano, ainda saiu ainda a, a história ainda falando que diz que parece que o tal do. Não pode falar o Jay-Z, não pode falar esse nome também não, que senão você vai lá pro cachapré por causa disso aí. Esse cara também está sendo investigado e diz que esse cara também está com o pé podre. Senhor Didi, o senhor vai ser o próximo, meu parceiro. Fica de olho, por causa que esses caras tá querendo abrir alguma coisa que eu acho que você tá envolvido. Abre seu olho, malandro, abre seu olho. Esse é só um aviso pra ele, tá? É porque a gente gosta de avisar, do mesmo jeito que eles avisam a gente com filme, com telenovelas, com o que mais? Seriados, né? Tem um monte de seriado aí falando sobre essas coisas que eles fazem. E pode ter certeza, eles não tiram isso aí do nada não, pessoal. Eles não tiram esse negócio desses filmes aí, Steven Spielberg, esse tipo de coisa, eles não tiram do nada não. Isso aí existe muito. E é na cara, não tem nem como você fingir que não existe. E eu achava que isso daí era só uma conversinha, uma coisinha que eles inventaram e aí chamam de ficção científica. Que coisa, malandro. Que coisa. Mas eu adoro filme também de ficção, tá? Mas o problema não é esse. O problema é que nesses documentos eu tava dando uma lidinha lá, que tem uns e-mails aí que tá aberto para todo mundo. Você pode ir lá procurar lá no negócio sobre a ficha do senhorinho, do senhor Elinho. Vou misturar os dois, né? Igual eu falei. O Elinho Amstein pra lá. Vai, procura aí sobre Jeffrey, né? Jeffrey Epstein, vocês vão ver. Mas tudo bem, ok, deixa isso quieto. Mas aí aqui que eu tô falando agora com a questão de um enredo, né? Vamos voltar para um assunto um pouco melhor. Os enredos que a gente tá aí é a mesma coisa. Esses caras tá fazendo o quê? Eles estão só brincando com a gente. Porque esses caras não. Ah, morreu. O cara morreu nada, o cara foi visto. E depois falaram que aplicaram IA no vídeo. Mas é o cara, viu ele na ilha, onde é que ele tava, onde é que ele é dono. Viu ele no rancho que ele tem lá, que eu esqueci onde é que é o nome do rancho.
que tem lá nos Estados Unidos, e viu ele em Israel. Tem foto dele em Israel com um monte de segurança. Cara, é brincadeira, né? E aí só porque tá barbado, cabelo grande, não é ele não. Ah, mas é porque tem o cabelo dele é todo grisalho, né? Pode ser várias pessoas grisalhas que estão ali. Cara, mas o que tá mostrando, cara, não tem como não. O drone que filmou não, tirou foto do cara que tava lá. Não tem como não ser ele, velho. Com aquela cara comprida, parecendo aquele queixo, parecendo queixo de queixo de alavanca de enfiar no chão. Que a cara nossa senhora, que ser repugnante. Mas a gente não pode falar desses escroto. A gente não pode nem falar dessas palavras de escroto, né? Que pra mim é um escroto aquela porcaria. Mas tudo bem, não pode ficar brabo, porque se você ficar brabo, você sabe onde é que você vai. Porque tudo pra gente é assim. Se você é um cara puto, se você não é um cara puto, você tá muito bravo, você não tá bravo, você vai pra onde é que eles falam pra você que você tem que ir. Pronto, simples assim. Mas eu não vou. E eu, sinceramente, não vou, porque tomara que outras pessoas também entendam isso. Eu só sei que se eu for, não vai ser por minha boa vontade. E pode ter certeza, eu não vou ficar muito calado, não. Do outro lado, não. Por quê? Aqui, se não me engano, eles já estão fazendo um monte de coisas aqui para tirar esse mundaréu de pessoa que já está aí, né? Então, senão eles não dão conta de controlar todo mundo. E não dão conta de mudar o cenário rápido, né? Para os outros cenários dar tempo de recuperar, né? Criar isso aqui que está aqui, ó. Essas matas. Aí você vê essas esculturas no Brasil, vê essas esculturas pelo mundo aí, igual eu falei antes, e você fica achando, ou deixam a gente achando, que isso aqui é isso, cara. Que essa sociedade é isso. Que tudo que está acontecendo aqui é devido ao erro que a gente fez lá no passado. E eles não, eles podem aí sair comendo os serizinhos, menininho não, coisinhas pequenininhas, né, que vem de colo. Eles podem fazer isso, engraçado. Nós não vai, eles não vão para lá lá pro umbralzão pesado, né? Mas nós vamos, eu não sei por que a gente vai, mas a gente vai. E eles não, engraçado, parece que já tem até um lugarzinho certinho deles ir. E eles voltam fazendo as mesmas anarquia que eles faziam lá do passado até agora. Mas a gente não pode ficar batendo nesse contexto, porque se você bate nesse contexto, o cara fica, mas sei o que você fica falando demais, que fala que esse cara, não sei o que, cara, tem prova aí. Só que nesse caso do Amstein, eu não quero ficar falando muito, porque se a gente ficar falando sobre isso aí, vai dar BO e o vídeo vai sair fora do ar, né? Então a gente não quer isso, a gente quer deixar perpetuar o videozinho para prosperidade do ser humano. E vamos ver se vai ficar, né? Se eles não acabar com isso aqui tudo, com tecnologia, com satélite, com tudo. Vamos ver se isso aí vai existir. E se não existir, né? Mas daqui uns tempos vai aparecer outras tecnologias muito mais avançadas do que essa. Pode ter certeza que vai. E já tem algumas tecnologias aí que o pessoal já está preparando para a gente aí mais para o futuro. Tipo, algumas coisas sobre gravitação. Não sei se é veículos ou o que que era. Eu lembro lá do outro lado, lá quando eu saí do corpo, eu vi pessoas mexendo em tablets. Engraçado, e o tablet não é só tablet, telefone também. Porque cada um tinha um. E ele era todo transparente, igual esse aparelho aqui, esse celular aqui, o tablet, eles eram tudo transparente, como se fosse acrílico, vidro. E eu vi lá do outro lado. E tem outras tecnologias também. Tecnologia que abre caminhos, não interdimensionais, mas caminhos
para localidades no mesmo tempo e espaço. Tipo, eu vou sair daqui e vou materializar em outro lugar. Simples assim. Eu já tenho esses aparelhos. Inclusive o aparelho lá, né, que eu falei para vocês, a máquina, ela é como se fosse uma basílica, daquela lá do Papa, aquela basílica onde o Papa fica. Só que ela tem um monte de luz. E aquilo lá é uma máquina. É uma máquina que quando o espírito sai, tem que passar por. O espírito sai não, quando o espírito tem que reencarnar, tem que passar por ela. E eles não podem entrar lá e não sabem como funciona ela 100%. Mas eles perpetuam falando para as pessoas aquilo lá que a nova, né, a nova vida que você vai ter aqui, você vem para melhorar, né? Vem para tirar problemas, coisas do passado e tal. Mas também tem a questão de implantação de memórias também. Que eles podem implantar sim memórias na sua cabeça e falar que é seu, né? Que você tem vida passada daquilo. E eu pensava que isso aí, cara, não é possível que isso acontecia, porque, cara, o pessoal lá em cima é tudo de luz, né? Aquele pessoal tá. Só que quem comanda eles sabe muito bem, sabe muito bem como é que funciona tudo. Só que quem tá lá segue isso à risca. Igual eu tinha falado em outros vídeos, lá é muito mais militarizado do que aqui. Aqui ninguém, a maioria não é ninguém, né? A maioria não segue a cartilha. Mas lá, se não seguir, o pau pega, cara. Lá o pau pega. Então, quando nessas saídas que eu já tive, eu vi essas tecnologias. Eu vi como é que é o nome? Eletrobus. Eu vi falar um Eletrobus. Não sei se você já viu falar em Eletrobus. Só que não é elétrico. Ele é Eletrobus por causa de outra coisa. Eletrobus é porque ele é como se fosse um ônibus mesmo, um ônibus comum, um trem, parece um trenzinho, que cabe um bocado de pessoas, pessoas não, almas dentro, e lá eles flutuam e passam em N lugares. Eles vêm até para cá. Só que esses aparelhos, esses maquinários, eles são feitos de tecnologia de lá, de objetos e materiais de lá, que a densidade não é igual à nossa. Mas para materializar essa tecnologia lá aqui, a gente tem que fazer esse equipamento com os materiais daqui, desse plano. Senão você não consegue ver. Você não consegue utilizá-la, né? Vamos dizer assim. Não ser médium, né? Médium consegue ver. Eu sei que todo mundo é médium, mas tem essa questão aí que nem todo mundo consegue. E nesse caso, como eu falei para vocês, o caso do senhor Linho Amstein, ele lá nesse lugar lá, eu tenho certeza, ele não vai ficar nesse lugar lá, nem muito menos naquele umbralzão lá onde é que os povos ficam sofrendo, né? Eles não vai fazer isso, porque esses caras não é uma pessoa, não é uma consciência comum. Ela é uma consciência desperta. Igual eu falei para vocês, elas são uma consciência colmeia, tipo uma consciência das abelhas, das formigas, que cada uma sabe o seu papel, porque a rainha ela manda os comandos e as outras fazem. Entendeu? Então, cada uma dessas formiguinhas, desses serizinhos que vivem em bando, colmeia ou qualquer coisa assim, todos eles são conectados mentalmente ou consciencialmente, como se fosse um ser só. Um ser só. E esse ser só comanda tudo. Então, por isso que eles sabem o que eles têm que fazer, porque eles sabem que eles têm que chantagear, porque esse cara também chantageava demais, e assim que ele ficou bilionário, ele era pupilo de um outro cara que ensinou ele a ser isso que ele
demonstra hoje. A gente não pode ficar falando nome de marca aqui, né? Mas ele é dono de... Esse cara era dono de um... Não sei se nem era ou é. Dono de uma marca lá, bem famosa. Eu não sei se é europeia ou norte-americana. De... Como é que é o nome lá? De agenciamento de modelos. Então, para ele ficou muito fácil, né? Ter acesso a pessoas de menores, né? Pessoas de menor. Então, para ele ficou muito fácil. E aqueles casos também, está envolvido também. Tem um caso da Disney também. Não pode falar, né, aqui também. O caso da Disney, que se vocês observar, dizem que os maiores detentores, né, dessa ideia aí que está surgindo, dessas novas tecnologias, desse desacobertamento desse povo, está sendo aberto por conta que o povo lá modificou a cabeça e tal, não sei o que aconteceu lá. Igual eu falei, a nova gerência agora parece que está querendo tomar conta e está querendo que a velha saia e a velha não quer sair. E eu tô achando que essa velha eles nem vão mexer nela, vai deixar ela escanteadinha, fazendo as cagadas dela e ela fazer outras novas, de, 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 de teor diferente, tá? Não tô falando que seja assim. As atrocidades não vai aparecer, óbvio, mais para frente, não vai aparecer. Mas também não vai ser também um mundo tão pesado igual é agora. Pelo que consta, não. Pelo que eu ouvi do outro lado, não. Eu não sei quem que... Lá do outro lado, não sei se era guia, não sei se era alguém. Mas assim, eu fui em muitos lugares lá e lugares lá, não sei se era escolas, ou não sei se é falar isso, lá era escola ou o quê. Sei que o lugar que eu fui lá uma vez, que eu ainda até falei, cara, eu não quero ficar vindo nesses lugares para me ficar aprendendo coisa que eu sei que não é realidade lá embaixo. Então eu falei assim, e de repente alguém falou assim, olha, eu sei que você está contrariado, você não é uma pessoa fácil não é questão fácil de convencer, mas eu tô falando que vai acontecer um monte de coisa e você tem que estar ciente que você também você tem seu papel, você tem que criar a coragem e falar alguma coisa para alguém. Porque se você não falar, sua vida vai ficar isso aí. Você vai ficar assim e acabou. E eu falei, nossa, rapaz, que coisa, hein? Puta que pariu, eu não fiz, eu não lembro, nem lembro do que eu fiz e tem que estar me lascando ainda. Aí ele falou, não, a questão não é se lascar não, é fazer os treinos do jeito que tem que ser feito, que aí você vai ter uma melhora, um pouco de melhora, né? Aí eu pensei, rapaz, nós tá fadada a errar pro resto da vida, pelo que eu tô vendo. E é assim. Eu não tô falando que lá o lado espiritual, vamos dizer assim, do lado lá que eu fui, é o errado não, gente. Eu tô falando o seguinte, que muitas coisas que estão aí, a gente tá pra desiludir. Esse mundo já tá já tá, pra mim já começou a desmanchar já. Os filmes, os desenhos, tudo, eu adoro desenho, anime eu adoro. Mas eles todos, cara, falam sobre essa questão eu não gosto nem de pensar. Mas apesar que isso está acontecendo agora, a gente vai saber de algum pouco mais coisa mais para frente e a gente não vai poder ficar mais reclamando de algumas coisas. Tecnologias para saúde vai aparecer outras coisas. Tem eles chamam aquilo lá de MedBed, eu acho que é a cama MedBed, eu acho que é um trem assim. É uma cura, não sei o que lá, arcturiana. Eu não sei se aquilo é arcturiano mesmo, mas que aquilo lá existe, existe. Eu já vi isso num lugar. Não sei se lá era hospital. As pessoas que estavam sentindo muito assim, tipo,
Só para vocês terem um exemplo. Eu tava nesse lugar, apareceu duas pessoas. E eu não sei da onde. Uma tava como se fosse uma áurea negra, bem negra em volta dele, sabe? Eu tava como se fosse aqueles vultos que muitas pessoas aí vê e fala que é fantasma, não sei o quê. Ou senão, né? Mas não mostra, só mostra a silhueta, como se fosse uma sombra. Essa pessoa tava só essa sombra lá. E aí elas colocaram ela nessa medbed. Eu acho que é medbed. E aí simplesmente, depois de alguns minutos lá, ele já começou a clarear e começou a formar a silhueta da pessoa que ele era quando ele estava encarnado. E aí eu falei, nossa, cara, que interessante, bicho, muito louco isso. E aí eu ainda falei comigo mesmo, eu falei, rapaz, se nós tivéssemos isso em casa, a gente não precisaria estar coisa não, mas o ruim é que você imaginar, você vai viver eternamente. É óbvio que vai viver eternamente com um equipamento desse. E eles lá não querem que você vive eternamente. Porque senão vai virar uma perpetuação daquilo que nós estamos acabando de falar no início. Por isso que eu estou falando sobre vocês, sobre essa tecnologia. Perpetuação de... Ó, as araras. Veio participar um pouquinho com a gente aqui. E aí, essa perpetuação desse pessoal é o que eu acho que talvez eles não querem que aconteça. Mas eu acho que não é só isso. Eu estou achando que quem comanda aqui que está falando que não é para ter a gente aqui desse jeito. E se a gente estiver vivendo muito, a gente vai acabar ficando incontrolável. Por quê? Chega-se em cada ciclo, acontece um fato estranho, um evento chamado de, como é que é o nome? Rebelião da consciência. Essa rebelião da consciência, ela nada mais, nada menos, ela é o quê? Ela é quando todas as consciências encarnadas nesses lugares que têm esses esquecimentos, elas se rebelam. Eu acho que eu sou um desses, porque a consciência não... Ela sabe muito bem que... Ela sabe muito bem que ela tem que existir. Ela sabe muito bem que ela tem a função dela de comandar esse corpo e viver com esse corpo, né? E o sofrimento da carne, ela vai ter que passar e não adianta fingir que não, ela vai ter que passar. Mas eles poderiam ser um pouco mais sucinto, né? Essas pessoas... Não, vamos dizer aqui, igual eu falei no outro vídeo. Mas vocês estão aí porque vocês fizeram coisa errada no passado e tal, coisa e tal. Tá, mas por que fizeram coisa errada? Quando você vai ver a história, o povo era um povo chucro, sem estudo. A maioria das vezes você vai olhar, era um povo emburrecido. Eles não davam escolas, eles não ensinavam que a vida não é isso, a vida não é para aquilo. Passavam por baixo de alguma uma coisa só para ter as festinhas do pedido e desse camarada aí, ó. Só para vocês verem que a coisa é muito mais embaixo. Não é só aqui que você tem que preocupar, você tem que preocupar também com o outro lado também. Porque é de lá que nós viemos. É de lá que que você vai entender um pouco sobre esse contexto todo que está acontecendo aí. Mas, gente, eu não quero ficar batendo mais na mesma tecla várias e várias vezes. Mas a gente tem que estar de buiando isso aí até mesmo pessoas compreenderem algumas coisas, que aqui você só tá nesse jogo porque você pediu para estar. Eu pedi para estar. Então agora eu não quero estar mais, mas só que a gente tem que ver o que a gente vai fazer agora perante esse tempo todo agora, né? É isso aí. Tem que viver a vida, né? Os boletos chegam. Você não vai poder parar a vida por conta dessas coisas. Mas, no demais, pessoal,
Que o Pai amantíssimo fique com todos. Que o Pai de todos os seres humanos, não, de todos os seres do universo, abracem vocês com amor e carinho e prosperidade. E assim seja.